por ele. Você acredita que a minha dúvida foi na hora de derivar essa função, você acredita? O resto eu ia conseguir de boa, mas eu consegui derivar ele. Então, vou te dar uma dica. Quando o pessoal está entrando, ó, você já vai fazer o seguinte, você já vai transformar essa função aí na seguinte, 2x menos 3 Elevado a menos 1. elevado a menos... Porque aí pensa isso como uma cadeia. O de dentro, 2x menos 3 é o verdinho. Fora, tudo elevado a menos 1 é o azulzinho. Vai, vamos ver. Entendi. Começa aí, vamos ver. Vou fazer já, hein? Pronto para partir. Meu povo, tá todo mundo chegando já. Bom, agora vamos começar, né? Vamos começar, vai. É esse exercício que a gente tinha. Ó, isso é excelente, porque a gente já recorda tudo. Oi. Ah, para trabalho, né? Já vamos escolher alguns para trabalho, já então, hoje, hein? Já hoje a gente escolhe, hein? Professor, mas você vai montar um negócio dos trabalhos? Isso. Vocês vão colocando um atrás do outro, direitinho. A maioria vocês já fizeram, já. Eu não vou penalizá-los, tem mais exercício para frente. Vai por aí. Tem mais exercício para frente, mas eu já vou pegar alguns que vocês já fizeram. Quero ver se vocês fizeram mesmo, se resolveram direitinho. Mandar para mim em forma. Bom, vamos lá então. Seja a função y igual a 1 sobre 2x menos 3. Boa noite, Joyce. Só pede para quem está com o som de uma TV aí desligar, por favor. Que... É verdade, tem um som aí, ó, da TV vazando, gente. Acho que já desligaram, ó. Olha lá. É verdade, ó, se o site está complicado. Meu Deus, que dó. E agora, a partir dessa semana, é só com o site, né? Tudo no site. Bobeia não, hein, gente? Bom, vai lá. Seja a função y igual a 1 sobre 2x menos 3, que eu falei para a Ana Clara. Transforma em 2x menos 3 elevado a menos 1, porque aí fica mais fácil. Obtenha e interprete y' no ponto P igual a 4. Então, nós vamos calcular a derivada, né? Cabe aqui. Y' é a derivada da função y. Só que eu já escrevi colorido. Dentro verde, fora azul. Porque aí fica uma regra da cadeia. Dentro é o polinômiozinho de primeiro grau, 2x menos 3. Mas todo ele está elevado a menos 1. Então, uma função potência, tá? A elevado a alguma coisa. X, alguma coisa, elevado a alguma coisa. Elevado a alguma coisa aí, ó. Tapinha no menos 1. Multiplica todo mundo que está lá dentro, que você nem mexe, e tira 1 do expoente. Posso escrever direto já menos 2? Tira 1, era menos 1, menos 2. Mas não acabou ainda, porque você vai para dentro. Regra da cadeia. Derivada de 2x menos 3. Derivada de 2x é 2. Derivada de menos 3 é 0. Então, acabou. Acabou. Pode ajeitar carga, né, Joyce? Você pode ajeitar a carga. Ó. Menos 1 vezes 2, coloca lá. Menos 2. Sobre. Esse síntese que está elevado a menos 2, jogue ele para baixo, elevado ao quadrado. Expoente negativo, inverte a base. Deixa assim. Não acabou o problema, porque ele mandou você calcular a derivada, obtenha, interprete y' derivada no ponto P igual a 4. Ponto P igual a 4, você está ligado que é P, que tem
abscissa 4 e alguma ordenada ali, mas que se dane, o que importa é que x é 4. Você vai calcular y' de 4 menos 2 dividido por, abre parênteses, 2 vezes 4 menos 3, tudo ao quadrado. Então, fica menos 2 dividido por 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. 5 ao quadrado dá 25. Dá para você calcular. 2 dividido por 25. Dá menos 0,08. É isso? Multiplica por 4, fica 8 sobre 100. 8, perfeito. Menos 0,08. Mas tem que interpretar ainda. Ó. Interprete. Como você sabe, a derivada é a tangente do ângulo que faz a reta tangente com o chão, o ângulo, a inclinação da reta tangente, a inclinação do gráfico da função no ponto x igual a 4 é negativa. É tangente do ângulo é menos 0,08. É negativa. Assim, o gráfico é decrescente. O gráfico é decrescente. A função decresce no ponto x igual a 4. Ela é decrescente. Se uma alma bondosa e caridosa pegar a sua calculadora e calcular o arco tangente alfa, que é igual a tangente a menos 1, de menos 0,08, vai calcular para a gente quanto que vale esse ângulo. Quanto que é esse ângulo aí? Tem alguma alma bondosa e caridosa com calculadora aí para calcular para a gente? Tangente a menos 1 de menos 0,08. Para mim, deu menos 4,57. Como é que é? Desculpa, eu não ouvi. Para mim, deu menos 4,57. 57? Isso. Não sei se Pronto. Então, é um ângulozinho de quase 5 graus negativo. O que isso me fala? O que isso me diz? Olha, lá na bolota trigonométrica, no ciclo trigonométrico, para tangente, o ângulo de menos 4,57 é um ângulo lesguinha para baixo do zero. Para cima eu conto até 90, 180, 270, 360. Mas menos 4,57 graus é para baixo. Significa que a reta tangente é decrescente. Desse jeitinho aqui, ó, um pouquinho só decrescente. Ela é um pouquinho só decrescente. Tudo bem? Então, essa é a interpretação. O gráfico da função é decrescente naquele ponto. Decrescente quanto? Não muito, porque a tangente está dando menos 0,08. O ângulo de inclinação é menos quase 5. Menos 4 graus e pouquinho. E meio, né? Pouquinho só para baixo da horizontal. Eu tenho um decrescimento nesta função. Fica bom quando a gente conseguir calcular, fazer o B, né? Obtenha a equação da reta que tangencia a função no ponto de abscissa 4. Professor, Oi. esse 25 aí, ó, 2,25 é 2 vezes 4. Isso. 2 vezes Faz 4, a conta comigo. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. 5 ao quadrado. 25. Ah,
Aí, garoto. Aí, garoto. Bom, para a reta tangente. Reta tangente. Vamos virar a página? Professor, só tira uma dúvida para mim rapidinho. Sim. O que você fez com o 1 lá do mesmo? O 1 sobre 2x menos 3? Ah, eu só escrevi o 2x menos 3 para rir elevado a menos 1. Quando tem uma potência de expoente negativo, o que você faz? Você não inverte a base? Você não coloca 1 sobre o que esteja embaixo da potente, que seja a base da potência? Você inverte a base. Expoente negativo, inverte a base. Então, eu troquei, eu peguei o cara que é denominador, joguei para cima, como elevado a menos 1. Para quê? Para poder derivar com mais facilidade. Tudo bem? Sim, aí no caso ficaria 1 vezes 2x menos 3 elevado a menos 1. Aí o 1 você nem precisou colocar. Exato, Entendi. exato. Ficaria 1 vezes. Aí você não colocou porque eu não precisei preciso. colocar. Oi. Tranquilo, irmão. Só mais uma perguntinha Tranquilo. rápida. O que está escrito ali na linha de baixo, no inclinação de baixo dele? A inclinação do gráfico da função no ponto x igual a 4 é negativo, que deu menos 0,08. A função, certo? Está escrito f c cedilha, a função decresce no ponto x igual a 4. Obrigado, professor. A função é decrescente. Nós vamos fazer o gráfico já, né? Vamos sim, vamos fazer o gráfico. A função decresce. Professor, ali no Y', da onde surgiu aquele 2 verde ali? Ah, é porque aquilo ali é uma regra da cadeia. Volta aqui em cima, ó. Eu estou derivando primeiro a parte de fora. Ó, a função é assim, ó. 2x menos 3, tudo elevado a menos 1. Eu chamei a parte de dentro, 2x menos 3, de verde, e tudo ele elevado a menos 1 de azul. Como é que derivou azul? Dá um tapa no menos 1. Cai aqui fora, menos 1 vezes, copia toda essa porcaria, subir de cima, fica elevado a menos 2. Legal? Certo. E aí, acabou? Não, aí vai para dentro. Deriva o verde. Derivada de 2x, 2, tá aqui, ó, em verdinho. Derivada de menos 3, 0. Nem coloquei nada. Então, é derivada pela regra da cadeia. Derivo de fora vezes derivo de dentro. Então, vai aparecer aquele 2. Certo. Ok? Certo, mano? Fechou. Fechou? Vamos virar a página, então. Vamos fazer o B. B é obter a equação da reta que tangencia a função no ponto de abscissa 4. Para obter a equação da reta, precisamos do ioiô michoxô. Mas a gente já sabe o M. O M é o coeficiente angular, que a gente acabou de calcular, que é atrás, que nada mais é do que a tangente. Aqui, ó. O M é a derivada no ponto. É menos 0,08. Bote lá. Menos 0,0. Ok? A gente já sabe o x0. Que ele pediu. Ele falou assim, o ponto de abscissa 4. Abscissa é a coordenada x. x0 é 4. Mas a gente não sabe o y0. Só que eu tenho a função. A função é 1 dividido por 2x menos 3. 2x menos 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar 4. 1 dividido por 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é... Então, o y é 1/5. Quer colocar 0,2, porque já tem o m como decimal, né? 0,2. Consequentemente, a equação da reta tangente, ó, vamos substituir y menos y0, 0,2.
2. M menos 0,08 vezes x menos x0, 4. E aí é só trabalhar. Você dá aquela distribuidinha aqui, fica y menos 0,2 igual menos 0,8x, menos com menos mais, 8 vezes 4, 32. 0,32. Você deixa o y sozinho, passa o 0,2 para o lado de lá. Somando, né? Somando. Então, vai dar menos 0,08x mais 0,32 com mais 0,2, né? Você vai colocar o 0,2 aqui, vai ter que botar um vereador de cidade pequena para a direita. Um 0 à direita. Serve para nada, só para encher lugar. 2 com 0, 2. 3 com 2, 5. 0, 52. Esta daqui é a equação da reta tangente ao gráfico da função 1 sobre 2 menos 3, no ponto 4 e 0,2. Você acredita isso? Você acredita nisso? Se não acredita, vamos colocar no gráfico, que aí a gente não fica com nenhum erro. Pornográfico, a arte da pornografia. Ô, professor, Oi. por que se eu for fazer a equação da tangente por limite, eu tenho que usar uma fórmula diferente, se eu não me engano? Como você vai fazer por limite a equação da reta? Não, a parte do M, né? Do De achar M? o M. Não. Do M você vai encontrar, você vai usar a definição velha e antiga do limite. Você vai dizer que o M é igual ao limite para H tendendo a 0 da função f de 4 mais H menos F4 dividido por H. Mas teve uma fórmula que eu vi que é H tendendo a, no caso seria 4, era um pouquinho diferente. Vou até depois pegar. Tudo bem também. Para delta x, H tendendo a... Dá na mesma. É uma opção de se escrever este limite aqui, ó. Mas não tem problema nenhum, dá na mesma, tá? É só escrever. Tem várias maneiras de escrever esse limite da derivada aqui também, tá? Não tem problema, não. Você vai fazer assim. Você pode escrever assim, ó. Você pode H, 4, ou x tendendo a 4, ou qualquer que seja a coisa, você poderia escrever assim, eu vou apagar. Vou apagar aqui. É que eu fiz alguns exercícios e eu sempre fiz por todos por aquele. Tá, dá na mesma. Você pode colocar assim, ó, um x tendo a 4 de f de x, f de 4 menos f de x para 4 menos x. E aí desenvolve por essa estrutura. Tá bom? Pode, assim funciona também. Dá na mesma. Tá? Mas não precisa. Agora, nesse momento aqui, você não vai voltar a calcular a derivada por limite, não. Não. Para de ser doido. Calcula a derivada por regras, né? Você vai calculando. Vai Muito y'. mais fácil. Dúvida mesmo. Não calcula a derivada por limite, não. Mas que dá na mesma, dá. Aí tem aqui, ó, o item C, que diz, obtenha a equação da reta normal ao gráfico de y no ponto P igual a 2. A reta normal está definido no exercício. Você vai calcular o mesmo ioiô michoxô. Só que para a reta normal, este M asterisco é o oposto do inverso de M. Ou seja, você vai manter x0 igual a 4. Vai manter y0 igual a 0,2, como a gente já tem aqui. Mas o
teu m asterisco vai ser menos 1 dividido por menos 0,08. Menos com menos dá mais. 1 dividido por 0,08 é 100 dividido por 8. 12,5. 12,5. De modo que quando você for substituir na equação y menos y0, 0,2. M asterisco, 12,5. X menos x0, 4. Você distribui aqui, fica y menos 0,2 igual a 12,5x menos 12,5 vezes 4 dá 50. Passa o 0,2 para lá somando e vai ter y igual a 12,5 menos 49,8. Esta daqui é a equação da reta normal. Se tudo estiver certo, quando eu plotar agora todos os elementos no gráfico, vamos ver se tem até um espaço em branco. Quando eu fizer todo mundo no gráfico, o ponto 4, 2 vai dar por aqui. A função, eu não tenho ideia do que dá, mas é uma função que decresce, que vai por aqui, ó, descendo. A reta tangente vai passar aqui. E a reta normal vai passar aqui. Vai ser uma coisa desse tipo. Você acredita? Eu só acredito vendo. Aí, ó, olha o slide anterior. Equações aí. Olha a equação da reta normal. Vocês acreditam? Será que isso vai dar certo? Eu acredito vendo. Vou fazer lá no WinPlot. Vamos no WinPlot. Olha lá os Valdão, ó. Compartilhar, novo compartilhamento. O WinPlot, lembra do WinPlot, né? Aí, ó. WinPlot. Joga aqui. Professor, volta lá só para me tirar um print, por favor. Volto. Tá aqui, ó. Obrigado. De nada. Agora vamos lá no WinPlot. Tá aqui, ó. Janela de duas dimensões, equação. Primeiro eu vou colocar o ponto. O ponto é 4, 0,2. Era isso? Acho que era. Dot 4. Está aqui. Esse bolotão aí. Agora eu vou colocar a equação da função. 1 dividido por, abre parênteses, 2x menos 3. Fecha parênteses. Coloca lá uns 3 aqui de... Oh, olha que bonito. Deixa eu abrir mais aqui. Deixa eu te tocar. Lá. Aí, ó, fica bonito assim. Fica bonito. Fica bonito. Agora vamos fazer a reta tangente. Equação explícita. Tangente é menos 0,08x mais 0,52. Ó, tangenciou ou não tangenciou? Olha que bonita. Só falta a normal ficar perpendicular, né? Equação explícita. 12,5x menos 49,8. Bote aqui, ó, tamanho maiorzão. Ó, que bonito. Que bonito. Que bonito arroz. Que roupinha muito louca. Ela é toda remendada. Churu, não vale nenhum centavo. Mais agrada quem olha. Aê, povo bom que curte o Chaves.
Né? Ei, deu certo, gente? Volta lá, porque este desenho aqui é o gráfico da função da reta tangente em cinza, sei lá o que cor que é essa. E em preto, a reta normal. Que coisa. Tira um print aí, tira um print. Rapaz, tira um print, que ficou bom. Vamos voltar lá. Compartilhar aqui. É isso. Vira a página. Acabou. Acabou a aula, acabou a aula. Mas não, acabou a aula. Não vem com essa não. Como não? Vem aqui Você comigo. acha? Acabou mesmo, ó. Come sim, come não. Como não? Sim, como não? Olha aqui, ó. Adiantando, andando para frente no que a gente está fazendo aí. Presta atenção nisso daqui agora, nesse exercício. O tema agora aqui é crescimento e decrescimento de funções. Mas não tem novidade. Por quê? A gente acabou de raciocinar que a função anterior era decrescente naquele ponto. Ela estava decrescendo. Como? Pensando em derivada. Então, viaja comigo aqui, ó. Viaja nessa função aqui. A função é f de x igual a seno de x. Obtenha a função de f de x. Vem cá. F' de x. Ninguém erra essa. Derivada de seno, meu povo. Cosseno. Perfeito. B. Calcule f' de 0. F' de 0. Cosseno de 0. Com sono. Deitado. Eternamente esplêndido. Em 0. Dá 1. 1 é o coeficiente angular da reta tangente. Escreva a reta tangente à função no ponto 0, 0. No ponto 0, ioiô, mi, xoxô, troca y0 por 0, x0 por 0 e por 1. X aqui, igual aqui, y aqui. Troquei direito? No ponto 0, 0, x vale 0, y vale 0. E o m é 1. Acabamos de calcular aqui em cima. X menos 0. Y igual a x. O que acontece? Já enchi essa equação, hein? Y menos y0 menos 1, m0, x menos x, 3π sobre 2. Mas nem importa, porque é tudo vezes 0 aqui, ó, cancela. Fica y mais 1 igual a 0. Para o outro lado, y igual a menos 1. Menos 1 também é uma função constante. Então, a reta vai ser assim. Só que ela vai passar lá no menos 1, lá embaixo. Quer ver? Quer ver? Põe lá o ponto, ó, equação, ponto. 3π dividido por 2 menos 1. Olha ele lá embaixo. Equação da reta. Y igual a menos... Olha ela lá embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Olha a graça.
Quando M deu positivo, as retas tangentes ficaram crescentes. Negativo, reta tangente decrescente. Quando o M deu zero, as retas ficaram paralelas ao chão. O zero aqui em cima e o zero aqui. Vou voltar lá para vocês verem isso. Aqui, ó. Aqui, M0, reta paralela ao chão. Não é? Não, fica calmo que não vai ser tua nota, não. Tua nota vai ser constante. A derivada vai ser zero. Nota vai ser constante. M0, paralela, reta paralela, reta. Para que você usa isso? Então, veja. Quem determinou se o crescimento e o decrescimento das funções foi a derivada. Então, vai fazer aqui, ó. Vem comigo aqui. Proposição. Professor. Você está me propondo. Não. É uma mas eu nem quero demonstrar, só está dizendo aqui assim. Seja f uma... Meu Deus. Seja f uma função derivável no intervalo i, tá? Seja f uma função derivável no intervalo i. Se a derivada maior que zero... Opa, perfeito, a Bruna está sem internet, ó. Se a derivada da função é maior que zero, é positiva para o intervalo, então a função é crescente no intervalo. Se a derivada é negativa para o intervalo, então a função é estritamente decrescente no intervalo. Tá vendo? É isso que aconteceu lá. A derivada, ela calcula para mim o m. Então, eu posso dizer que se a derivada der sempre positiva, a função é sempre crescente. Se a derivada der sempre negativa, a função é sempre decrescente. Veja. Os exemplos mais toscos. Vamos começar com os exemplos toscos, os mais fáceis. O primeiro exemplo está aqui. F de x igual a 5x mais 1. Vocês sabem calcular a função derivada disso? Claro. Derivada de 5x, meu povo? 5. E derivada de 1? 0. Então, acabou. A função derivada, não importa que ponto, que x, que coisa, ela sempre deu 5. Ela é 5. E 5 é positivo. Não é positivo? Portanto, a função x igual a 5x mais 1 é crescente em todo o domínio. Aí você está olhando para mim e falando assim, bela bosta, eu já sabia, porque a função 5x mais 1 me dá como gráfico uma linha reta. Não é? F de x igual a 5x mais 1. É reta e o positivo, é uma reta crescente. É claro que ela é crescente. Então, a proposição, nesse caso, nem precisava. Mas que ela é verdadeira, ela é. Não é? Não é? Vira a página e vamos complicar. Vira a página e vamos complicar. Eita! Igreja. Como é que é o negócio? Parece que tem alguém na igreja, hein? Tem alguém na igreja? Você não tá ouvindo cantar aqui, professor? O povo cantando aí? Sério? Não. Professor, você volta para tirar o print lá? Tira o retrato.
Agora eu estou ouvindo. Eu tenho, na igreja. Professor, você não volta na outra. Eu acho que é... Por mais um. O quê? Volta Volta mais. no anterior aí. É daqui? Ah, o anterior. Anterior era essa. Mais uma. Essa aí mesmo. É daqui? Aí Não, é é F. E a F. Isso. obrigado. Já foi. E F. Agora é F. Agora eu estou ouvindo, mas é a televisão. É o Gilberto. Agora não é. Gilberto. Agora não é oração, não. Eu aqui, peraí que Antes tinha uma oração mesmo. Antes tinha uma oração. Tomara que não seja uma oração de exorcismo, né? Assim, Eu acho só que tomara. tem gente falando, meu Deus, se não é coisa de Deus, vamos fazer uma oração de exorcismo aí para ver se resolve. É sim, é de Deus. Continua aqui. Ah, professor, Olha a acho que pergunta não é. aqui, que bonito. É sim. Agora, essa função, vocês estão bons nisso. Semestre passado, a gente fez a revisão disso. Esse tipo de função aqui é uma função do segundo grau. Que grau que isso dá? Parábola. Aí, ó. É o gráfico, é a função preferida, as parábolas. Não é? É a função preferida de Jesus. Parábolas. Nesse caso aqui, ó, com A negativo, era uma parábola de concavidade para baixo, não é? Então, é claro que nós vamos ter aqui um pedaço dessa parábola que é crescente. Sobe, 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 nunca está contente. Esse pedaço do lado de cá, neste pedaço do lado de cá, minha parábola cresce, está crescendo. No pedaço da direita, daqui para frente, desce, 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 desce. É decrescente. E aqui em cima vai ter uma piuquinha, né? Nesta piuquinha, a derivada vai dar igual a zero, porque a reta aqui é paralela. Não é? Não é? Como é que a gente descobre isso sem saber nada da função e tal e coisa? Viaja comigo. O que é a proposição? A primeira pergunta é assim, ó. Em qual intervalo f é crescente? Então, vem comigo. F de x é crescente quando a derivada y' der positiva. Então, deriva, meu bem, derivada de menos x ao quadrado. Como? 2x. Aí, menos 2x. Derivada de 2x. 2. E derivada de 10? 0. A derivada, a função derivada é essa. Quando é que ela é maior que zero? Quando menos 2x mais 2 for maior do que zero. Isso daqui é uma equação. Você vai passar o 2 para o lado de lá, vai ficar menos 2x maior que menos 2. E agora, você vai passar o 2 dividindo. Não vai? Passar o 2 dividindo, vai ficar menos x maior que menos dividido por 2. Menos x maior que menos 1. O que acontece quando fica negativo o x? A gente tem que multiplicar por menos 1. E quando eu multiplicar isso daqui por menos 1, vai ficar x positivo, menos com menos mais, 1 positivo. Só que a desigualdade muda. Então, x é menor do que 1.
significa que lá na minha parábola, aqui no meio, o ponto amarelo é o ponto 1. Antes do 1, quando x é menor do que 1, aqui para trás, a minha parábola é crescente. 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 Bacana. Tudo bem? Então, nem precisa fazer nenhuma conta, né? Quando é que ela é decrescente? Já pode até escrever aqui, B. Analisando essa situação precária, decrescente é do 1 para frente. É decrescente quando x é maior do que 1. E o x igual a 1? X igual a 1 aqui, ó. Olha onde é que ele está aqui em cima. Ele é um ponto de máximo ou de mínimo? É máximo. É máximo. Não é? Professor. X igual a 1. Oi. Lê a C aí me ajuda a interpretar essa C aí, que eu não entendi ela, para interpretar ela. A C, a pergunta é assim, ó, a função limite, ela possui, ela aceita um ponto de máximo ou de mínimo? A função que é uma parábola, tem um ponto que é o máximo ou é o mínimo? Ela tem um ponto de máximo. De mínimo, ela não tem, porque lá continuam para baixo quanto você quiser. E a perna verde? Também. Continua para baixo também. Vai embora. Mas ela tem um ponto que é o máximo. É o pico da neblina. É o cume da montanha. O cume da montanha. E para quem está subindo, o que interessa é o ponto de máximo. Então, a pergunta, a função admite um ponto de máximo ou de mínimo? Você tem que responder. O cume interessa. Só o cume interessa. O Denilson perguntou se eu posso mandar os resultados posta dos exercícios da lista. Para ver se deu certo. Sim, eu posso. Não mandei ainda não? Mandei não, né? Professor, na A, essa y' menos 2x mais 2, qual a derivada daquela função de 5? Sem dúvida. Eu peguei a y e derivei. Y, a derivada é y'. Derivamos x ao quadrado menos 2x. Derivada de 2x, 2. Tudo bem? E a de 10 é 0. Mando sim, Denilson. Pode ficar tranquilo que eu mando. E a de 10 é 0. Muito obrigado. Muito dinâmico. Ó, dá uma olhada aqui. Se vocês quisessem aproveitar para responder a B, quisessem fazer conta, né? Você poderia falar assim, não, era conta para responder a B. Claro, eu já sei que do 1 para baixo é crescente, então do 1 para cima é decrescente. Claro. Mas como é que se dá? Quando é que a função é decrescente? A função é decrescente quando é menor que 0. Então, menos 2x mais 2 é menor que 0. Passa para lá, menos 2x passa para lá, é menor que... Divide por 2, fica menos x menor que menos 1. Multiplica por menos 1, fica x, 1 maior. Troca, né? Multiplicar por número negativo, troca. Exatamente a mesma solução. Cara, explica C de novo. A pergunta era assim, a função tem ponto de máximo ou de mínimo? Bom, se você tem uma função, chega lá em cima, vira e desce, o ponto onde ela vira é máximo ou é mínimo?
Só pode Máximo, né? É máximo, né? É. E que ponto que é esse? O divisor das águas, x igual a 1 foi. Então é x igual a 1. E se ele fosse o mínimo, onde é que ele ficaria exatamente? Ou teria que ser outro tipo de desenho gráfico? Sem dúvida. Aí o desenho do gráfico, por exemplo, uma parábola com concavidade para cima. A piuca aqui de baixo é o mínimo. Ah, tá. Aqui na função seno, cadê? Ah, aqui na função seno eu tenho máximos locais, mínimos locais. Jair, que lista é essa que vocês pediram, gabarito? A lista de derivadas, Jair. A lista de derivadas, aquela que tem um arquivo do Word. Você já fez? Tudo? Você pegou um pouco pesado naquela lista, hein? Ah, eu quero nada. É fácil 2 vezes o demais. alfabeto inteiro. É? Então, mas é o que acontece. Derivada tem que fazer bastante para treinar. Vamos fazer, falando de fazer bastante, vamos fazer essa. Bom, vira aqui. Então, voltando na história dos máximos e mínimos, olha o que acontece. Proposição para a gente estudar. Seja f uma função derivável no intervalo AB. Então, daqui até aqui, A, B. E P pertencente ao intervalo AB. Onde é que está o P? Em algum lugar. Põe aqui, P. O Davi falou, falando da lista, no exercício 3, é só dizer qual derivada usar? Não, é fazer conta. Davi, tudo se faz conta. Calcular a derivada, acabou. Calcular a derivada. Tem umas que são muito fáceis, né? Mas depois complica. É calcular a derivada, Davi. Então, vem cá. Proposição. O intervalo AB, o P pertence ao intervalo AB. Ele está lá no meio, em algum lugar. Botei bem no meio, mas finge que. Se a derivada no ponto P é 0, se a derivada é 0, duas coisas podem acontecer, né? Você está ligado, Mano Brown? Derivada deu 0 em 2 lugares. Aqui em cima, quando o ponto era 1, a derivada deu 0, a reta deu paralelona em cima. Aqui embaixo, quando o ponto é mínimo, a reta deu 0, e a retinha deu paralela. A derivada deu 0 e a reta deu paralela. Então, vem cá. Se a derivada no ponto 0, a derivada era positiva, S' positiva, para x entre A e P. Então, positiva significa que a função era crescente, do x até o P. E a derivada é negativa para x do P até o B, entre P e B. Negativa é decrescente. Aqui deu 0. Pergunto para vocês. O pontinho P aqui é máximo ou é mínimo? É máximo. Se por outro lado a derivada deu 0, a derivada é negativa entre P. Negativa entre A e P, ela é decrescente, né? E ela é positiva entre P e B. Ela é crescente. Aqui. Esse pontinho P é mínimo. Esse pontinho P é mínimo. Você está vendo? Então, você pode determinar se um ponto é máximo ou de mínimo olhando a vizinhança. Que jeito isso? Vamos ver. Que jeito isso? Mais uma vez. Vamos ver. Está quase na hora de parar e tomar café. Tá na hora, hein, professor? Que jeito isso? Só um minutinho, a gente faz 1 ou 2 exemplos só e vai contente pro café. Tá com fome? Determinar os pontos de máximo e de mínimo da função churu.
Olha como eu vou fazer algebricamente. Primeiro, para o cara ser um candidato a máximo ou mínimo, a derivada dar 0. Então, vamos lá. Calcula a derivada. F' de x. Derivada de x ao quadrado. 2x. Derivada de menos 6x. Menos 6. Derivada de... Acabou. A derivada, a função derivada é isso. Quando é que ela dá 0? 2x menos 6 igual a 0. Implica, passo 6 para o outro lado. 2x igual a 6. Passo 2 dividido por 2. 3. Então, a gente diz que o 3 é um candidato a ser máximo ou mínimo. 3, x igual a 3, é um... Oi. Você dividiu 6 por 2, né? Eu dividi. Eu Fechou. passei o 2 para o outro lado. Resolvi a equação do primeiro grau. Tá? Então, olha lá. Eu digo que x igual a 3 é um ponto crítico. É máximo ou... Mas qual que ele é? Ele é máximo ou ele é mínimo? É muito fácil. Para na marcação. Para na marcação. Junta aqui. Põe o 3 aqui no meio. Escolhe um número antes do 3. Vou escolher o número 1, que é fácil fazer conta. Coloca aqui, ó, F' de 1. 2 vezes 1, 2. Menos 6, menos 4. A derivada deu negativa. Significa que do lado antes do 3, é decrescente. Escolhe um número à direita do 3. Eu vou escolher o 5. Qualquer, viu, gente? E se o cara falar assim, eu quero escolher o π, porque o π é maior que o 3, é 3,14, pode? Mas aí você vai fazer conta com π? Eu não. Escolhe um número fácil, escolhi o 5, depois do 3. É 5. 2 vezes 5, 10, menos 6, 4. Deu 4, deu positivo. Quer dizer que diante do 3, a função é crescente. Aí eu pergunto, se antes ela é decrescente, depois ela vira, no 3 ela vira, ela faz uma curvinha, ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. O 3 é, portanto, x igual a 3 é ponto de... Aí alguém falou bem baixinho aí. Mínimo, mínimo. Não é? É mínimo. Mas é fácil, hein? É claro que vocês poderiam ter falado, mas essa função é fácil de fazer? É fácil de falar, difícil de fazer. Por quê? Porque a função é uma parábola. Parábola com concavidade para cima. Ela admite mínimo mesmo. Claro, tinha que ser mínimo. Daria para fazer pelo vértice, né? X do vértice menos B sobre 2A, Y do vértice menos delta sobre 4A. Poderia fazer pelo vértice, tá? Mas a derivada não precisa funcionar só por parábolas. Quando você virar a página, ó, aqui, a função que está aqui é uma coisa muito mais louca, mas muito mais louca. Mas muito mais louca, ok? É muito mais louca. É muito mais louca. A maneira de trabalhar com a mesma. Determinar os pontos de máximo e de mínimo. Como é que você faz? A posição nos diz assim, para você encontrar um ponto de máximo ou de mínimo, um ponto crítico, a derivada tem que dar 0. Y' igual. E cadeia bonita aquilo lá, hein? Ó, lá em cima tem 4
menos x ao quadrado. Depois você tem e elevado àquilo. E, por fim, o 3 que multiplica tudo. Começa de fora para dentro. O 3 que multiplica tudo é uma constante. Fica paradinha, fica paradinha, fica paradinha, desce, desce, novinha. E, que é a vírgula que está aí dentro. Derivada de E. Ele mesmo. É só escrever do jeito que está. Vezes. Derivada do de dentro ainda, do vermelho. Derivada de 4 dá 0, menos. Derivada de x ao quadrado dá 2x. Então, você vem aqui e ajeita a carga. Você diz assim. Y' dará 3 vezes menos 2x dá menos 6x vezes e elevado a menos 4x ao quadrado. Essa é a derivada. Ponto crítico acontece quando a derivada dá zero. Y' é igual a zero, então você vai ter menos 6x vezes e elevado a 4 menos x ao quadrado igual a zero. Bom, menos 6 nunca é zero, né? Menos 6 é menos 6, diferente de zero. E elevado a qualquer coisa, E é 2,71, 82, 81, não sei o que lá. Elevado a qualquer coisa, positivo, negativo, zero, nunca dá zero isso. E é uma função que faz assim, ó, ela vem aqui e sai assim, ó. Ela nunca chega a ser zero. Então, isso daqui é sempre diferente de zero. O que sobra? O x tem que ser zero. X igual a zero. X igual a zero é ponto crítico. Isso significa que ele pode ser máximo ou pode ser mínimo. O x igual a zero. Então, você tem o zero aqui no meio. O que você vai escolher? Você vai escolher um númerozinho antes do zero. Vou escolher aqui o menos 1. Vou escolher um númerozinho depois do zero. Vou escolher aqui, ó, 1 positivo. Antes do zero, você vai fazer a conta, a derivada y' no menos 1. Isso dá menos 6 vezes menos 1 vezes e elevado a 4 menos 1 ao quadrado. Então, y' de menos 1 vai dar menos com menos mais, 6 vezes 1, 6. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 menos 2, e elevado a 3. Aqui. Só um segundo, Pedrão. Só um segundo. Então, o que aconteceu aqui? Deu 6 vezes e elevado a 3. E é um número positivo. 2,71, tchurulu, tchurulu. Elevado ao cubo é um número positivo. Multiplicado por 6, positivo. Significa que desse lado a função cresce. Do outro lado, quando x vale 1, você vai calcular y' de 1. Vai ficar menos 6 vezes 1 vezes e elevado a 4 menos 1 ao quadrado. Então, y' de 1 vai dar menos vezes 1 dá menos 6. 1 ele ao quadrado dá 1. 4 menos 1 é 3. Aqui, ó, e é um número positivo. Elevado ao cubo fica positivo. Só que multiplicado por menos 6 é um número negativo. Então, esta parte dá um número negativo. A função depois é crescente. Para finalizar, então, para eu calcular a derivada para o Pedro, o ponto zero, então, portanto, x igual a zero é ponto do quê? Máximo. Olha lá, ó, máximo. Pedrão, ó, a linha 1, queridão, a linha 1. Tem que calcular a
derivada. Como é que calcula a derivada de uma função? Nesse caso aqui, eu já tenho função roxa 3 vezes fora. E é a verde elevado a alguma coisa. E dentro está 4 menos x ao quadrado. Cai numa regra da cadeia. Como é que você deriva mesmo pela regra da cadeia, Pedro? Olha, o vermelho de dentro como sendo o miolinho. O verde é o e elevado a qualquer coisa. E o 3 vezes qualquer coisa é o roxo. Deriva de fora para dentro. De fora para dentro. Para calcular aquela derivada lá, Pedro, para calcular aquela derivada lá, você começa de fora dentro. Então, começa pelo roxo. 3 vezes alguma coisa, uma constante que multiplica. Qual é a regra da derivada da constante que multiplica? Paradinha. Fica paradinha. O 3 fica paradinho. Vamos para dentro. Derivada de E. Derivada de E é ele mesmo. Então, copia ele mesmo. Elevado a tudo que está lá, do jeito que está. Ele mesmo. Acabou? Não. Vezes. Vai para dentro, vai para o vermelho. Abre o parênteses aqui. Derivada de 4, 0. Derivada de menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, você dá um tapinha. Cai 2x. Foi aí que aconteceu. Então, 0 menos alguma coisa, esse 0 nem coloquei. 3 multiplicado por menos 2. 3 multiplicado por menos 2 deu menos 6x, não é? E o e elevado a chururu, eu só copiei. E elevado a chururu. Aí, ó. Aí, garoto. E a vida continua. A vida continua. Chilubilo de uma pedra falsa. É isso, né, senhor? É isso o quê? Tá É na isso, hora de né? tomar Toca café? Passou da hora, viu? Passou da hora, hein, chefe? Passou da hora já. Eu já tô comendo. Não tem mais aula hoje? Tem, ué. Como? Tá. Tchau. Você falou Já, cheiro já, não, mas volta. Toma um cafezinho. Tô mais tarde porque passou do horário. Tem que voltar Isso. no outro link, hein? Vem 9h30, passar, né? não. 9 horas? Ah, você tá Professor. louco? Daqui a 10 minutos vocês voltam. Eu sei Não, que vocês cara. voltam. Vou voltar Porque a daqui gente 20. a gente acaba mais cedo. Ah, não, acaba mais Do tarde. jogo? Senhor. 9h42, 42, estou de volta. Pode Sossegar lá. Mas, pelo amor de Deus, vereador, não. 8h52 eu tô de volta. Então tá bom, já nós volta, hein? Toma água e volta. Derruba o povo aí, derruba tudo.